Olá pessoal, agora vamos começar a aula sobre closures e o que é que vem a ser isso. Nós vimos anteriormente sobre o conceito de escopo, como que em uma determinada linguagem nós temos diferentes escopos nas expressões que nós construímos com essa linguagem, e ao definir diferentes escopos, nós temos a capacidade de associar nomes a diferentes valores, nós podemos reutilizar nomes, nós podemos escolher a forma como os valores associados a esses nomes são utilizados e assim vai. E com isso, com essa linguagem de testes que a gente vem desenvolvendo para expressões basicamente aritméticas, nós estendemos essa linguagem para a definição de variáveis que nós podemos utilizar no escopo que nós criamos quando nós declaramos essas variáveis na própria linguagem de expressão, na própria linguagem das expressões, e estendemos as nossas funções de avaliação para lidar com isso. Também determinamos como saber se nós seremos capazes de avaliar a expressão, uma vez que todos os nomes que ocorrem são definidos. Eles estão nos escopos em que eles ocorrem, eles estão associados a valores. O ponto principal, no entanto, relativo a essa aula é que na aula anterior nós fizemos isso apenas para variáveis que correspondem a valores inteiros. E o que nós vamos fazer agora é isso também para variáveis que são funções. E quais são os desafios e as coisas envolvidas com fazer isso também para funções. Então, em standardml, eu declaro uma função, por exemplo, com essa sintaxe, certo? Eu estou definindo uma função que tem como argumento uma variável, ela é inteira, devido à operação que eu estou executando que se define depois de números inteiros. E ao fazer isso, eu sou capaz de avaliar essa função aplicada a um determinado argumento. Então, f aplicado a 1 vai ter como resultado 2. A linguagem que nós definimos até o momento, ela não é expressiva o suficiente para fazer isso. A razão dela não ser expressiva o suficiente para fazer esse tipo de declaração é porque eu estou associando um nome, f, aplicado no determinado argumento, uma definição, e eu vou então avaliar posteriormente essa função quando eu vou substituir a entrada dessa função, o argumento dessa função, pelo valor no qual eu estou aplicado essa função. E nós somos apenas capazes de avaliar o valor que essa função vai ter no momento em que ela é aplicada. Por quê? Porque a definição da função contém uma variável livre. E essa variável, o valor que ela vai ter, eu só vou saber no momento que eu aplicar a função. Então, devido ao valor que eu estou associando ao nome agora, no caso desse nome ser a função, ser uma coisa mais complexa do que eu tinha antes, nós vamos definir uma nova forma de representar tais valores. E é justamente a isso que nós damos o nome de closure. Um closure, que em português eu acho que seria, não sei exatamente como eu traduziria closure em português, fechamento, não sei. É um valor funcional e ele encapsula duas coisas. Ele encapsula para uma determinada função, um determinado argumento, a definição daquela função em termos dos argumentos daquela função. Por questão de simplicidade, nós vamos presumir que funções são apenas unárias, como o SML também faz. E, extremamente importante, o ambiente no qual a função foi declarada. Para ter uma ideia melhor do porquê disso, por exemplo, digamos que eu tenha essa determinada variável aqui que eu estou colocando no escopo, que eu posso utilizar em expressões, uma vez que ela está em escopo, foi declarada do escopo global do meu interpretador. E eu posso definir uma função, chamada de f também, cuja definição é em termos desse símbolo que está declarado no meu ambiente. E ao aplicar f, eu vou avaliar f
de acordo com o valor que as variáveis livres do corpo da função, no caso o argumento e essa a, como os valores que elas têm associados a ela no escopo. Por isso que eu tenho 6 como resultado. Perceba, no entanto, que se eu redeclarar a variável a, por exemplo, a3, então a mais 5 agora é 8 em vez de 10, como era anteriormente. Ao aplicar f, que tinha sido pré-definida, certo? Como x mais a, eu tenho o mesmo resultado de antes. Eu tenho 6 como resultado. Ou seja, foi 1 mais 5, que era o valor que a tinha no momento em que f foi declarada. Perceba que isso é justamente a diferença entre escopo estático e dinâmico que nós tínhamos discutido na aula passada. O valor de f depende do escopo em que f foi declarada, em que o nome f foi ligado a um valor, não do ponto em que eu usei o valor de f para fazer um cálculo, nesse caso aplicar a função f. Se eu tivesse utilizado o valor 3 para a nesse momento, eu estaria utilizando escopo dinâmico em vez de escopo estático. Então, se eu quiser utilizar escopo estático para valores funcionais, eu preciso, no momento que eu declaro a função, salvar o ambiente em que a função é declarada, o escopo em que a função é declarada. Porque, como eu não sou capaz de avaliar a função antes do momento em que ela é chamada, uma vez que a definição da função contém variáveis livres, via de regra, pelo menos o argumento da função, a não ser que seja uma função constante, eu preciso salvar o ambiente que a função foi declarada para que no momento que eu avalie a função, eu tenha o escopo em que ela foi declarada e não o escopo em que ela está ocorrendo, para eu manter um escopo estático. Então, dados essas propriedades que eu gostaria de satisfazer com os valores que eu vou associar aos nomes de funções, o closure de uma função que vai representar um valor funcional, nós vamos utilizar 4 elementos. O primeiro elemento é o nome da função. Então f é o nome da função sendo declarada. Escrever em inglês que é mais fácil. X, nesse caso, é o argumento da função. Eu tenho o corpo da função, que é a definição da função em si, aquilo que a função faz. E eu tenho o escopo em que a função foi declarada. Então, no exemplo acima, o closure associado à declaração que nós fizemos aqui seria a string f, que é o nome da função, a string x, que é o nome do argumento, x mais a expressão correspondente a x mais a, porque essa é a definição da função, e o escopo em que a função foi declarada, que é aquele que associa o nome a com o valor 5. Isso quer dizer que, da mesma forma que ao ligar o nome de uma variável a uma variável inteira, como a gente tinha visto anteriormente, a um valor com um operador de let, por exemplo, eu tenho no meu ambiente uma associação de nomes a valores, enquanto que para variáveis que representam valores constantes, isso pode ser diretamente um inteiro, no caso de variáveis inteiras, como é na nossa linguagem de expressões. Para uma função, eu preciso utilizar um valor mais complexo, que nesse caso vai ser um closure, para que quando eu avaliar uma função, no momento que ela seja aplicada, eu seja capaz de fazer essa avaliação com escopo estático e não escopo dinâmico. Ok?
Então, o que nós vamos fazer agora é estender a nossa linguagem de expressões para que nós sejamos capazes de fazer isso. E para poder fazer essa extensão, haverão três componentes. Primeiro, nós vamos estender a linguagem de expressões em si, a linguagem, a sintaxe abstrata. Então, nós vamos adicionar um operador que nos permite declarar funções e um operador que nos permite aplicar funções, fazer a chamada de uma função. Nós vamos ter que estender também a representação de valores, porque nós não apenas associaremos variáveis a inteiros, mas associaremos variáveis tanto a inteiros como a closures. Então isso vai mudar o ambiente que nós definimos, o estado. E finalmente a função de avaliação, que vai ser capaz de, com esses novos tipos de valores e esses novos construtores na sintaxe, avaliá-los e sermos capazes de escrever declarações de funções e chamadas de funções na nossa linguagem de expressão, linguagem de expressões.